Ancorei na terra de Tieta. Quem aí lembra, já meio que entregando a idade? Esta é a última pontinha de litoral da Bahia antes de Sergipe, e talvez seja a mais sergipana das cidades da Bahia. Pertence ao município de Jandaíra, mas nessa estrada praticamente só passam carros com tração 4x4, então quase tudo vem de barco de uma vila chamada Pontal. Balanço lá mais adiante, tá aí o botinho, dá uma caminhada para conhecer agora o Mangue Seco. Vamos lá, já vi umas canoas bem legais aqui. Caraca, lindas aquelas. Eu vi muitas velejando. Mangue Seco surgiu em 1548 de um naufrágio. Padres jesuítas desse acidente estabeleceram aqui o povoado de Santa Cruz da Bela Vista. Bem depois, em 1930, uma maré excepcionalmente alta invadiu as ruas de areia da cidade e ela ficou ainda mais esquecida do que já era. Olha onde sai a passeio de bug aqui, a galera toda esperando aí. Certamente eu vou vir aí depois. Porque acho que andar nas dunas deve ser uma das coisas mais legais. Água e bebida já tá resolvido. Cara, é muito divertido andar no cenário de novela. Apesar de que a cidade mesmo não era aqui, né? A cidade era cenográfica lá no Rio. Cara, a areia tá queimando o pé pelo pouquinho que sobe em cima do chinelo. Fui pro lado errado. Olha só umas mangas aqui, cara. Na década de 1930, perseguido e confinado pelo governo Vargas, aparece nessa região, quase sumindo embaixo da areia, um homem inteligente, articulado, cosmopolita. Alguém com um olhar apurado que conseguia ver uma beleza bruta e misteriosa que hoje mais pessoas talvez consigam enxergar do que naquela época. Ele usou esse cenário, que até hoje para alguns parece quase alienígena, para o fundo de uma história que parece ter sido inspirada, segundo um artigo da Folha de São Paulo, em uma pessoa real, mas que viveu em Assis, em São Paulo, a Antonieta, também conhecida como Tieta. Jorge Amado lançou o romance dessa combinação em 1977, e em 1989 a Globo fez uma novela. Eu ia colocar a abertura aqui, mas hoje é provável que o vídeo seria restringido de alguma forma, porque tem uma nudez bem exposta da atriz Isadora Ribeiro. Hoje é impensável, mas quando eu tinha 10 anos de idade, na época em que a novela aparecia, todos os dias lá em casa eu assistia com meus pais na sala. A partir daí, Mangue Seco ficou conhecida por todo o Brasil, mas o acesso continua difícil. Isso preservou a cidade mais ou menos da forma que ela era. Preste atenção no mais ou menos. Lembrando também que o que você vê na novela, na verdade, era uma cidade cenográfica. Apenas as cidades de natureza, mangue, areia, eram gravadas aqui em Mangue Seco. Quando eu cheguei na real, eu não vi muita gente pela rua. Estranho um lugar com uma vocação turística tão óbvia. Não tá cheio em dezembro. O quanto desse paraíso intocado descrito por Jorge Amado ainda existe, mesmo que seja na ficção. Eu vou descobrir agora, mas o que eu vi pelo mar já pagou minha ida até aqui com troco para voltar um dia. De qualquer forma, eu sei que ainda tem muito a conhecer e aprender por aqui. A pousada Algas Marinhas é o lugar que mais dá apoio para os veleiros que param por aqui, que não são muitos na real. Ela tem um pier flutuante e o dono, Fabinho, é muito gente boa, eu pegava água aí. Hoje, há um caminho à beira-mar que certamente não existia na época de Tieta. Apesar de ser uma ficção, essa frase fica meio sem sentido. Eu quero dizer uma imagem mental dos anos em que Jorge Amado esteve aqui, misturada com o que a novela mostrou também, que é de uma outra época ainda. Há uns casarões lindos que combinam muito com a vibe do lugar. A vila fica do lado de dentro da península, como qualquer povoado que depende de barcos. Só tem sentido se ela estiver próxima a um bom porto para se conectar com o mundo. Algumas construções mais modernas destoam um pouco da imagem que a gente tem. Como o próprio caminho à beira-mar também destoa um pouco, mas a vila ainda é bem pequena e tem um clima que eu gosto bastante.
Ela acaba em um pequeno canal que liga a uma lagoa que só existe na maré alta. Deve ser um lugar incrível para tomar banho. Eu imagino que a água fique super quente ali. Achei um café que fica em uma casa tradicional linda, um cenário pronto. Pedi algo e me lembrei que viver em um barco é muito mais do que trimagens, frentes frias, manutenção, NEMEA 2000. É até a chance de viver em lugares assim também. Cenários de filmes, romances e até fantasias da sua cabeça por um tempo. É sentir eles na pele, por conta própria, não só imaginando como seria. E quando aquele café maravilhoso, feito com aquele carinho de vó chega, não é que eu tenho uma surpresa que, mesmo na minha expectativa mais alucinada, eu jamais achei que ia acontecer. A senhora que me serviu o café é simplesmente prima de segundo grau do Jorge Amado. A mãe dela era prima irmã. Lá dentro tem um painel e várias lembranças dessa época, que deve ter sacudido totalmente a vila. Imagina só morar em um lugar bucólico, isolado como esse, que moram umas 200 pessoas, e de repente uma série de atores famosos aparecem de uma vez. Devia ser como se um disco voador pousasse aqui. A vila se preservou o suficiente para eu me sentir em um cenário. Ali eu fiquei convencido disso. Parece um capricho de quem vem de fora, e pode ser mesmo, mas eu acho que muito do valor turístico da vila, por consequência também bons trabalhos e uma vida boa para quem mora aqui, depende disso. Mas nem tudo é tão simples. Tem até shopping em Mangue Seco, com ar-condicionado natural no primeiro piso. Tem algum comércio por aqui. Esse é mais para turistas, mas além dos restaurantes e pousadas, tem 2 mercearias onde dá para encontrar o básico para o dia a dia. Sempre em toda a cidade interior tem uma árvore maravilhosa, que nem essa aqui, né? Que delícia, cara. Aí eu olho pro lado e vejo uma canoa vela tradicional. Caraca, aí pegou pesado. Porque há vários barcos tradicionais por aqui em pleno uso, no trabalho. Depois do café eu voltei para casa porque eu precisava trabalhar. Para mim, que vim de uma região tão diferente do Brasil, parecia um parque temático. Só que o dia a dia das pessoas que moram aqui é assim. Então é algo muito melhor que um parque temático, porque tem legitimidade, tem verdade. O balanço estava ali no Rio Real, que é razoavelmente protegido, mas quando a maré fica contra o vento, as ondas batem na popa e balançam um pouco mais. Quantos lugares do mundo realmente autênticos como esse ainda existem? Muitos, é claro. Mas depois do século XX, o mundo começou a ficar meio que todo igual. Não é uma chavinha que virou de repente, mas é um processo que vai pouco a pouco apagando a identidade de cada local. Fala sério, que cenário surreal, cara. Muito lindo. Muito lindo. No outro dia eu tinha um compromisso muito importante. Vim aqui pra Pontal pra pegar a Ana. Hoje de tarde ela chega, né? Vai chegar de tarde em Aracaju. Aí depois tem um táxi até aqui, que dá umas 2 horas. Eu acho que ela vai chegar no final da tarde, assim, aqui. Daqui que a maioria dos turistas sai pra Mangue Seco, na verdade, né? Porque aqui chega a estrada boa e tal, né? Pra lá tem outra vilinha, tem uma ilha ali no meio, é cheio de coisinhas aqui. O Pontal é de longe o principal porto de ligação de Mangue Seco com o resto do mundo. Quase todos os turistas entram por aqui, me parece. É também a minha primeira descida em Sergipe, já que fica no outro lado do Rio Real. Que momento! Existe um cais de pedra, mas eu acho que a maioria dos barcos para na praia mesmo, formando uma paisagem linda. Ainda mais porque a maioria são barcos tradicionais que ficam na sombra, com coqueiros. É algo muito típico, muito dentro da cabeça quando a gente imagina o Nordeste. Então eu aproveitei para dar aquela caminhada para explorar o lugar. E uma coisa que eu preciso dizer logo de cara é que cada vez mais parece infundado o que eu ouvia falar sobre a segurança do Nordeste nessas ancoragens. Pelo menos nos lugares que eu ancorei, longe das capitais, são de uma calma incrível. As pessoas largam os barcos, as bicicletas da rua sem cadeados. Eu adoro essas caminhadas. Acho que nenhum outro jeito é capaz de te ensinar mais sobre um lugar do que caminhando. De carro você perde muito da essência do lugar. Eu acho difícil conhecer realmente um lugar só de carro. Por enquanto aqui foi o lugar que eu mais vi canoas à vela trabalhando mesmo. E velejando para cima e para baixo, contra o vento, contra a corrente. Tem muitos moradores que sabem velejar muito bem por aqui, eu vi isso todos os dias.
Na volta, olhando o movimento náutico aqui da região, eu notei que enquanto a maioria dos lugares que eu velejei, a vela era coisa de quem estava a passeio, frequentemente de quem tinha um pouco mais de dinheiro, aqui ela é de trabalho, é uma vela popular e tem séculos de tradição. E os lugares perfeitos para a sobrevivência dessa cultura são justamente esses onde a estrada dá lugar à água, ao pier, quando existe um pier. Eu espero que daqui a 20 ou 30 anos eu ainda consiga ver essas canoas lindas nessas praias com dunas e coqueiros por aqui. Tudo isso vai ter uma disputa com estradas, condomínios, como ocorre mais ao sul da Bahia, onde há lugares com a mesma vocação, mas em diferentes momentos com relação a isso. De volta a Mangue Seco, eu e a Ana tomamos um café árabe servido pela própria prima de Jorge Amado. Que experiência mais incrível do que essa? Algo para lembrar para sempre. Essas viagens que te envolvem dentro do cenário de um livro, filme ou novela é algo que o Brasil deveria dar muito mais valor. Se não pelo valor em si, de preservar a história, a nossa cultura, pelo econômico mesmo. A maior indústria de turismo do mundo não é de praias, mas justamente de cenários históricos. Algo que a Europa faz muito bem. E poderíamos aprender um pouco mais se somarmos com o que já temos. Afinal, eu tenho certeza que as praias não atrapalham também. Mas podiam ser bem mais interessantes. Talvez eu esteja influenciado pela fama do lugar, é bem provável, mas pode muito bem ser o oposto. É bem possível que Jorge Amado tenha visto o mesmo que eu vejo agora. Que há uma magia aqui, um mistério, algo profundo que parece ir até o infinito. Talvez pelo contraste entre a beleza e a quantidade de pessoas que existem por aqui, ou o movimento da maré e da areia, que não deixa esse lugar ser exatamente igual ao dia anterior. É impossível saber de verdade, mas essa tarde eu acho que vai ser uma daquelas memórias que daqui a muitos anos eu vou lembrar como um lugar escondido, com barulho de pequenas ondas, pouca luz, o vento balançando as folhas de coqueiros e a lembrança de que eu aproveitei bem o meu tempo aqui na Terra. É surpreendente que eu não tenha visto mais turistas por aqui. É o tipo de lugar que atrairia muita gente do Brasil e de fora, mas por algum motivo não é tão cheio. Eu sei que é egoísta, mas parte de mim diz ainda bem. Outra parte diz que é um desperdício. E sabe que poderia mudar a vida de muita gente aqui nesse lugar. Se bem feito, para melhor. Se mal feito, melhoraria a vida de um ou dois, piorando a qualidade de vida de muitos, como já aconteceu em tantos lugares que você e eu conhecemos. Há lugares que eu paro com balanço e são incríveis, mas nem todos têm essa sensação meio etérea de que você não está exatamente nesse mundo, pelo menos não nessa época. Eu senti isso em vários lugares onde já ancorei. Neste é mais seguro dizer porque não foi só eu que senti isso. Ter a sensação de que a mente sai desse mundo e volta é algo que a humanidade procura desde que ela existe, provavelmente. Seja por drogas como álcool, por rituais, ou literatura, música, filmes. Na real, ninguém vê a realidade. Não temos sensores para isso. E nem a capacidade computacional no cérebro para lidar com tanta informação se a gente conseguisse ver tudo em todas as magnitudes de tamanho, volume e distância. Não vemos o que é muito pequeno, o que é muito grande, não vemos em todos os espectros de luz. O máximo que conseguimos ver é uma verdade, que não é o mesmo que a realidade. A verdade é um olhar, um discurso, uma foto ou um sensor sobre a realidade, nunca ela própria. Talvez por isso algumas pessoas acham a sua vida tão sem graça. Não se permitem olhar de uma forma diferente para as coisas, pescar novos significados aos olhos de outras pessoas. Estão cegas achando que o recorte que elas veem da realidade é o único que existe. Morar em um veleiro não é o único remédio para isso. Nem é garantido que funcione, mas é uma bela chance de, a cada mês, ver a vida sendo tocada de um jeito diferente, em um cenário diferente, por pessoas diferentes. Falando em alterar a mente, o que será que bate na marisca para olhar atrás dessas folhinhas, onde quer que elas estejam, por mais que a gente deixe em lugares escondidos? Podia dar nota pro pôr do sol, assim. Pra mim, nós temos plaquinhas assim. 8,5, 7, 5, 10. Qual a nota desse? Ah, foi um 9. Também acho. A gente tá exigente, né? Não tanto pela, assim, ó,
não tanto pela configuração das nuvens lá, porque tinha só uma linha bem simples assim, mas que veio uma luz na gente aqui e o mar ficou todo laranjão. Aqui ficou tudo assim, laranja e o mar também tava tudo nublado e veio um sol assim, um contraste muito forte. De noite, por causa da correnteza, uma das âncoras que eu coloquei garrou. Então eu tive que ir lá recolher e jogar de novo. Como aqui o vento só vem de uma direção e a correnteza frequentemente nos colocava de popa para ele, coloquei 2 âncoras. O problema é que a minha âncora reserva tem pouca corrente e não conseguiu segurar quando a lua mudou e entrou uma maré de Cisígia, que é mais alta e provoca uma correnteza maior. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Firme que nem prego em polenta. Polenta? Meu pai fala firme que nem prego na areia. Também serve. Vou alinhar isso aqui, mas vou deixar o bote na água. Passou por mim um trimarã artesanal feito pelo Fábio, que mais tarde entrou em contato comigo. Tem muita gente que veleja aqui no Rio Real. Então chegou a hora de caminhar e conhecer mais de Mangue Seco, começando por essa duna grande onde fica o farol e essa lagoa que aparece na maré alta. Então vamos encarar a subida pro morro aqui, cara. Que eu acho que é bem tranquilo, na real, bem perto. A Ana Lívia já tá lá, ó. Olha lá. Calorão, cara. E bom que agora na sombra. Também acho que a areia é um pouco mais dura, pelo menos nessa subida aqui que é bem arborizada. Vamos explorar Mangue Seco aqui, no melhor dos sentidos. Pô, essa vegetação aqui é o que mantém a cidade, porque senão essas dunas iam soterrar tudo. Olha só o muro ali como é que tá, ó. Já é um problema, imagina sem. É bem fofa a areia ainda. Fala que o caminho não é melhor que você esperava. 30 galinhas e galos. E umas casinhas e tal. Ah, tem uma copa muito gostosa. Tipo uma sombra que se esparrama. É um outro Brasil que eu conheço pouco. Dunas, coqueiros. Na real, o Rio Grande do Sul, onde eu vim, há muitas dunas, mas o cenário é muito diferente. Acho que não tem nenhum coqueiro por lá. Tenho a impressão que logo, logo a gente vai ter uma vista super linda. É uma subida íngreme, mas curta. Acaba rapidinho. Ali tá farol já. Pra cá, pra esquerda. Acho que tá ali o farol. Ah, nós vamos lá. Ah, ali já começou a aparecer o que eu queria ver. Olha lá. Que visual. Vamos subir pra ver melhor. Eu sempre fico impressionado com essas plantas que conseguem crescer na areia. O solo completamente seco. O mais legal é que eu vi esse farol lá do mar, quando tava chegando, horas antes, né? 3 horas antes, sei lá, de chegar. E o bacana é que a partir de agora a gente vai ver muito esse tipo de paisagem do Nordeste, que é diferente do sul da Bahia, de outros lugares, saca só. Daqui eu já conseguia ver bem o mar do outro lado da península. Um lado desabitado, mas talvez ainda mais lindo. Tecnicamente, não é, mas parece semidesértico. Dunas, calor, vento, areia voando. É a primeira vez que esse cenário aparece na costa, desde que eu comecei a subir, lá passando pelo Chuí. Caminhar aqui é mais difícil. O pé enterra na areia, o calor aquece a pele. Tem algo que agride, mas ao mesmo tempo apaixona. É lindo. Uhul!
Já faz algum tempo que eu decidi que a minha vida não ia ter uma agenda, e sim um roteiro. Em dias assim, eu acho que eu tô conseguindo. E lá embaixo, turistas tomando caipirinha, escutando pagode e nem aí pro meu clima cinematográfico exagerado. É uma pena que a maré estava baixa. Se estivesse alta, ia haver uma lagoa com águas verdes ali embaixo. No final da tarde, isso vira uma piscina. No outro lado, dava pra ver o balanço ancorado, bem comportado ali. Cara, olha como é que tá a barra com a maré seca. Só onda pra tudo que é lado. Cara, daqui não dá pra ver direito, mas não sei se não quebra onda em tudo, mesmo no canal quando tá secão assim. Porque tá bem raso lá, mesmo no canal onde eu tava, agora tá com 1,40 m. Daqui dá pra ver também a ponte do Rio Piauí, que em mais uns dias vamos atravessar. Parabéns pra quem fez uma ponte alta por aqui e não matou a navegação. São 25 metros de altura. Eu falei da vida ser um roteiro, e quando eu falo isso, não tem a ver com o fato de eu ter um canal no YouTube sobre esse vídeo. Esse filme específico, desse roteiro que eu falo agora, com todo respeito, não é um filme pro público. É pra mim mesmo. Falo da vida ter arco, contraste, fantasia, uma história pra contar. Sair pra passear como quem foge de casa, como diria Mário Quintana. Apostar um pouco de intensidade nas coisas que poucos dão valor e ver se vale a pena o retorno. O meu tempo, eu não pretendo jogar fora com coisas que eu não vou lembrar, que não me transformam. Só em casos de última necessidade, o que às vezes acontece, é claro. Nunca as coisas são perfeitas. Não tem um lugar para chegar em que tudo dá certo. A vida é uma rota que a gente vai navegando, corrigindo o rumo e consertando o barco enquanto ele se move. O importante é a direção estar certa, o rumo. Cada vez mais perto de um ponto no infinito que a gente sabe que não vai chegar. Agora na maré seca fica assim, mas quando enche fica uma piscina muito bonita. Daqui a pouquinho de tarde aí já fica bem alta a água. Vamos para uma pousadinha agora aqui, que é na beira dessas piscinas naturais aí, que chama-se Forte. Vamos ver se tem almoço lá pra gente. Aqui tem uns lugares mais tradicionais, mas aí tem umas construções mais novas também. Que é alto, né? Acho que eu viajei, hein? Esse caminho aqui é mais complicado. Mas peraí, acho que dá pra descer ali, será? Parece. Vamos ver. Não. Complicado. Eu falei que acho que dá, mas eu tô morrendo de medo que não dê. Em algum momento eu achei que esse caminho não estava certo, mas alguém que a gente passou falou que era por ali mesmo. Não era. Pegamos o caminho errado. Chegamos uma hora lá que estava cheio de arame farpado, coisa que com certeza quem é dono do terreno não queria que ninguém entrasse. Com razão, provavelmente. Então a gente descobriu que estava no caminho errado. É que parecia pelo mapa que dava para ir por aqui, mas tem uns penhascos grandes, não dá. E aí depois de errar, a gente seguiu pelo caminho supostamente certo, com certeza dele, mas não muita certeza, caminhando em um calor que mesmo com nuvens, batia forte. A água acabou faz 10 horas. Suprimentos são muito difíceis de chegar até aqui. Você está pensando em cortar o cacto para tomar o líquido dele? Eu vi um mini cacto lá atrás do caminho. Eu vi uns quantos. Até o meu pé acho que deu um beijinho. Ali tem uma vilinha, ó. Não existe restaurante coisa nenhuma. Tô te enganando, amor? Tá. Não existe restaurante? E agora, hein? Ai, que bonitinho. Bem bonito. Olha que cenário diferente, meu. Que loucura. Lá em cima alguém nos espionava. Embaixo, a areia que conseguia subir no chinelo queimava o pé. A batalha era árdua, mas reza a lenda que com um pouco mais de esforço chegaríamos em um oásis onde qualquer coisa que quiséssemos em uma lista seria trazido até nós, desde que pagássemos no final.
Era uma promessa muito tentadora. Não dava para segurar o corpo que insistia em ir nessa direção. Como animais seguem atrás da árvore. Os sons da civilização davam mais esperança. O coração marcava o lugar ao invés de um X como nos filmes. E então chegamos, parece. Só precisava estar aberto o lugar, o que eu não chequei antes. Mas eu resolvi manter essa preocupação só pra mim. Por fim, as promessas foram cumpridas. Sombra, coqueiro, água fresca, comidas. Até cerveja tinha. Ao som de conchinhas, crianças brincando e o vento, curtimos um descanso e uma porção impublicável de comida. Tivemos o luxo também de ninguém estar escutando música naquele momento. É como se o céu se abrisse e desse esse momento de presente. É algo meio Deus Ex Machina. De lá voltamos por um caminho muito mais fácil do que aquele que vimos. Um caminho melhor, a maioria diria. Mas eu não decidiria tão rápido assim, porque o anterior é uma história muito melhor para contar. Por isso que pessoas que às vezes vencem muito rápido na vida, de forma muito fácil, acabam tendo uma história pouco interessante. A não ser para quem tem a ilusão de que vai ficar igual a ela se fizer o mesmo. Mas aí é uma coisa mais utilitária e não interessante no sentido que eu falo. Tentar, errar, cair, levantar uma pessoa diferente do que quando começou e seguir em frente é o arco do herói dentro do roteiro que deveria ser a vida de cada um de nós. E quanto mais esse arco dobrou, quase quebrou e seguiu atirando flechas pro lado certo, mais linda é a história. Pô, tava sequinho até agora. Vou ter que me molhar. Molhado, cansado, feliz e digerindo uma quantidade impublicável de comida, terminou esse dia, ou talvez esse capítulo da minha vida. A Marisca ali na esquerda também, mas vai saber qual foi a história dela hoje. E a sua? Como foi? Você acha que esse vídeo vale um café? Caso sim, deixa um pra mim lá no Apoia-se. Fazendo isso, você ajuda demais esse canal a continuar existindo. Se você acredita na importância da divulgação da vela, da costa brasileira e dessa filosofia de vida, seja um apoiador e entre lá no nosso grupo de WhatsApp, assim você tem contato mais próximo comigo. E se você é #SalRaiz, deixa um comentário aí dizendo se é uma boa ideia viver a vida como se ela tivesse um roteiro. Prós e contras, o que você acha?